E se eu te dissesse que existem pessoas que oram todos os dias, vão à igreja, cantam louvores, falam de Deus, mas no silêncio do coração carregam uma dúvida que nunca confessam, uma dúvida que aparece principalmente à noite, quando tudo fica quieto, quando não tem mais música, não tem mais culto, não tem mais distração, e a pergunta volta: e se minha fé não for real? E se eu estiver enganado? E se o Espírito Santo não habitar em mim de verdade? Isso não é raro. Na verdade, milhares de cristãos sinceros vivem assim, entre momentos de fé e momentos de incerteza, entre experiências espirituais e um medo silencioso de não serem realmente transformados. Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer. Deus nunca planejou que você vivesse nesse tipo de dúvida constante. Ele não é um Deus confuso, e muito menos um pai que esconde de seus filhos aquilo que é essencial. A Bíblia não deixa essa questão em aberto. Ela revela sinais claros, profundos, reais, que mostram quando o Espírito Santo realmente habita em alguém. E ao longo desse vídeo, você vai descobrir 9 sinais que não dependem de emoção, aparência ou religiosidade, mas de transformação verdadeira. E eu preciso te alertar. O último sinal não é apenas mais um da lista. Ele é o que conecta todos os outros e pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria salvação. Mas antes de continuarmos, eu quero te propor algo simples. Se em algum momento desse vídeo você perceber que isso está falando diretamente com você, não só com sua mente, mas com seu coração, então faz 2 coisas. Se inscreve no canal e deixa um like. Isso pode parecer simples, mas para mim é um sinal claro de que você quer continuar crescendo espiritualmente. E me ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas que estão vivendo exatamente o que você talvez esteja vivendo agora. E eu também quero te pedir algo ainda mais importante. Fica comigo até o final, porque esses sinais não foram organizados por acaso. Existe uma progressão, um encaixe, e o entendimento completo só vem quando você vê o quadro inteiro. Agora deixa eu alinhar algo fundamental antes de entrarmos nos sinais. Existe uma diferença enorme entre frequentar igreja, ter momentos emocionais com Deus e ter o Espírito Santo habitando dentro de você. E muita gente confunde essas coisas. Tem pessoas que cresceram na igreja, conhecem versículos, sabem como orar, sabem como se comportar, mas nunca pararam para perguntar com honestidade: existe transformação real dentro de mim? E aqui está o ponto que muda tudo. Deus não joga um jogo de adivinhação com seus filhos. Ele não espera que você viva sua vida inteira tentando descobrir se é ou não é salvo. A própria palavra revela evidências, não perfeição, mas evidências. Não aparência externa, mas sinais internos que inevitavelmente começam a aparecer. E o primeiro sinal é um dos mais ignorados e, ao mesmo tempo, um dos mais claros. Sinal 1. Convicção interna do pecado. O primeiro sinal de que o Espírito Santo está em você é uma convicção interna sobre o pecado. Mas deixa eu esclarecer isso com muito cuidado, porque muita gente entende errado. Isso não significa viver se sentindo culpado o tempo todo. Não significa viver se acusando, se diminuindo ou achando que nunca é suficiente. Isso não vem de Deus. O que vem de Deus é diferente. É quando você começa a perceber que coisas que antes eram normais, agora incomodam. Por exemplo, antes você falava de qualquer jeito com as pessoas, respondia com raiva, ironia, indiferença e parecia normal. Mas agora, depois que você fala, fica um peso, um incômodo. Algo dentro de você diz: isso não está certo. Ou então atitudes escondidas, pensamentos, hábitos, coisas que ninguém vê, mas você sabe. E agora você não consegue mais simplesmente ignorar.
Isso não é fraqueza. Isso é sinal de vida espiritual. Existe uma diferença enorme entre condenação e convicção. A condenação te afunda. A convicção te chama de volta. A condenação diz, você não presta. A convicção diz, isso precisa mudar. E eu estou com você nesse processo. Se você já sentiu isso, esse desconforto que te leva a querer ser melhor, isso não é psicológico. Pode ser o Espírito Santo trabalhando dentro de você. E isso nos leva naturalmente ao próximo sinal. Porque o Espírito não só te mostra o que está errado, ele começa a mudar o que você deseja. Sinal 2. Fome pela palavra. O segundo sinal é uma fome crescente pela palavra de Deus. E aqui, eu preciso ser muito realista com você. Isso não significa que você vai acordar todos os dias animado para ler a Bíblia. Não significa disciplina perfeita, mas significa algo mais profundo, um desejo que volta. Mesmo quando você falha, mesmo quando você se afasta por alguns dias, existe um incômodo, como se estivesse faltando algo. Você já viveu isso? Você passa dias sem ler e começa a sentir que está desconectado, vazio, perdido. Mas quando você volta, mesmo que seja um versículo, algo acontece dentro de você. Isso é fome espiritual. É como um corpo que precisa de alimento, e isso aparece de forma prática. Por exemplo, você começa a ter curiosidade por entender mais, você presta mais atenção. Quando alguém fala da palavra, você se identifica com mensagens espirituais. Você busca respostas em Deus, não só em pessoas. Isso não é coincidência. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. E quando ele habita em você, ele te puxa para aquilo que ele mesmo inspirou. Mas essa fome leva a algo ainda mais profundo. Porque quando você começa a se aproximar da palavra, você também começa a se aproximar de Deus de forma mais íntima. Sinal 3. Oração que vai além das palavras. O terceiro sinal é uma vida de oração que vai além das palavras. E aqui está algo que muitas pessoas não entendem. Orar não é falar bonito. Orar não é impressionar. Orar é depender. Você já teve um dia tão difícil, tão pesado, que você nem sabia o que dizer para Deus? Mas mesmo assim, você tentou. Talvez sem palavras, talvez em silêncio, talvez só com um Deus me ajuda. Isso já é oração. E mais do que isso, isso pode ser o Espírito Santo te levando a buscar o Pai. Porque quando o Espírito habita em você, você não consegue ficar totalmente distante de Deus por muito tempo. Algo dentro de você puxa de volta, mesmo quando você erra, mesmo quando você se afasta, mesmo quando você se sente indigno, você volta. E esse movimento não vem só de você. Mas agora presta atenção. O Espírito não muda apenas sua relação com Deus. Ele começa a mudar profundamente a forma como você se relaciona com as pessoas. Sinal 4. Amor real pelos outros crentes. Agora, presta atenção nisso, porque esse ponto separa completamente religiosidade de transformação verdadeira. O quarto sinal de que o Espírito Santo está em você é um amor genuíno por outros cristãos. E não, eu não estou falando de simpatia superficial, de ser educado ou de tratar bem as pessoas quando tudo está confortável. Estou falando de um amor que muitas vezes não faz sentido. Um amor que aparece até quando você não tem nada a ganhar. Por exemplo, você já percebeu que, com o tempo, começa a se importar mais com pessoas que compartilham da fé? Não apenas no nível de convivência, mas no nível espiritual. Você se alegra quando alguém cresce, se entristece quando alguém se afasta, sente vontade de ajudar, de orar, de apoiar, mesmo que ninguém esteja vendo. Isso não é natural. O natural é o egoísmo. O natural é competir, comparar, julgar. Mas quando o Espírito Santo começa a agir, algo muda. Você começa a enxergar as pessoas de forma diferente. Vou te dar um exemplo bem prático. Antes, quando alguém era abençoado, um amigo, um irmão da igreja,
Talvez você sentisse inveja ou se comparasse. Por que com ele e não comigo? Mas agora, mesmo que ainda exista alguma luta interna, existe também alegria. Uma alegria real. Porque você começa a entender que faz parte de um corpo, de uma família. E esse amor também aparece nos momentos difíceis. Quando alguém te machuca, quando alguém falha com você, quando alguém te decepciona, existe algo dentro de você que, mesmo doendo, ainda quer perdoar, ainda quer restaurar, ainda quer resolver. Isso não significa que você se torna perfeito, mas significa que você não consegue mais viver preso ao orgulho como antes. E se hoje você olha para sua vida e percebe que esse tipo de amor ainda é fraco, não entre em desespero. Isso não é um veredito final, é um convite. Porque o Espírito Santo não só revela o que falta, ele produz o que falta. E enquanto esse amor cresce, algo inesperado começa a acontecer dentro de você. Uma tensão, uma luta, uma guerra que você talvez não esperava. Sinal 5. Guerra interna contra a carne. O quinto sinal pode te surpreender. Porque muitas pessoas pensam exatamente o contrário. Elas acreditam que, se o Espírito Santo está em alguém, a vida se torna leve, fácil, sem conflitos. Mas a realidade bíblica é outra. O quinto sinal da presença do Espírito Santo é uma batalha constante dentro de você, uma guerra interna. E aqui está o ponto que muda tudo. Antes, você pecava sem lutar, sem pensar muito, sem resistência. Mas agora, existe um conflito. Você quer fazer o certo, mas sente impulsos contrários. Você decide mudar, mas percebe que não é tão simples. Você tenta controlar palavras, pensamentos, atitudes e ainda assim falha às vezes. E isso te incomoda, isso cansa, isso até te faz questionar. Se eu ainda luto assim, será que realmente sou salvo? Mas presta atenção nisso. Essa luta pode ser exatamente o sinal de que você está vivo espiritualmente, porque pessoas espiritualmente mortas não lutam. Elas simplesmente seguem seus desejos, sem resistência, sem consciência, sem conflito. A guerra só existe quando existem duas naturezas disputando espaço. E quando o Espírito Santo entra, ele não elimina automaticamente a carne, mas ele se opõe a ela. Vou te dar um exemplo bem real. Alguém te provoca. Antes, sua reação era imediata. Resposta agressiva, defesa, orgulho. Agora, talvez a reação ainda venha, mas logo depois vem algo mais forte. Um incômodo, um freio, uma consciência dizendo, isso não foi certo. E às vezes, você consegue parar. Às vezes, você ainda erra. Mas a diferença é que agora existe luta, e isso muda tudo. Não é a ausência de batalha que prova algo, é a presença dela. E com o tempo, essa luta começa a gerar algo novo, não só conflito, mas entendimento. Sinal 6. Compreensão espiritual da palavra. O sexto sinal é uma mudança na forma como você entende a Bíblia. E isso é algo que muitas pessoas só percebem depois de um tempo. Antes, você lia e parecia um livro distante. Histórias antigas, difíceis, desconectadas da sua realidade. Mas, de repente, um versículo te toca. Uma passagem fala exatamente com o que você está vivendo. Uma palavra parece acender dentro de você. E você não consegue explicar completamente, mas sabe que aquilo não é apenas intelectual. É pessoal, é direto, é vivo. Vou te dar um exemplo. Você lê algo sobre perdão e lembra imediatamente de alguém específico. Você lê sobre confiança e percebe que está tentando controlar tudo sozinho. Você lê sobre graça e sente um peso sair do seu coração. Isso não é coincidência. Isso é o Espírito Santo iluminando a palavra. Sem ele, a Bíblia pode até informar, mas não transforma. Com ele, ela confronta, consola, corrige e guia.
E isso começa a afetar suas decisões no dia a dia. Você começa a pensar antes de agir, começa a lembrar de princípios, começa a discernir melhor o que é certo e errado. E quando isso acontece, algo ainda mais prático começa a surgir: mudança de comportamento. Sinal 7. Liberdade progressiva do pecado. Agora chegamos a um ponto muito importante. O sétimo sinal não é perfeição, é progresso, é uma liberdade crescente do poder do pecado. Presta atenção nisso. Você ainda pode cair, mas não é mais como antes. Antes, você estava preso. Agora, você luta e aos poucos vence. Talvez não tudo de uma vez, mas em partes, em processos, em pequenas vitórias. Por exemplo, um hábito que você não conseguia controlar começa a enfraquecer uma reação automática. Começa a ser interrompida uma decisão errada. Começa a ser questionada antes de acontecer. E talvez a mudança não seja visível para todo mundo. Mas você sabe, você sente, você reconhece. Eu não sou mais a mesma pessoa. E isso é extremamente importante, porque muita gente desiste, porque espera a transformação instantânea. Mas o Espírito Santo trabalha de forma progressiva, como alguém que reconstrói algo por dentro, camada por camada. E essa transformação começa a aparecer de forma visível no seu caráter. Sinal 8. Fruto do Espírito em desenvolvimento. O oitavo sinal é quando essa mudança interna começa a se tornar visível. É o fruto do Espírito se desenvolvendo na sua vida. E aqui está algo essencial. Não são comportamentos forçados. Não é você tentando parecer uma pessoa melhor. É algo que começa a surgir naturalmente com o tempo. Por exemplo, você percebe que está mais paciente do que antes. Situações que antes te tiravam do controle, agora você consegue lidar melhor. Você começa a reagir com mais calma, com mais equilíbrio. Ou então, você começa a se importar mais com as pessoas. Não só quando é conveniente, mas mesmo quando exige esforço. Ou ainda, você desenvolve mais domínio próprio, em palavras, decisões, impulsos. E isso é muito prático. Por exemplo, você segura uma resposta que antes daria na hora, você evita uma atitude que sabe que não vai agradar a Deus, você escolhe agir diferente, mesmo quando ninguém está vendo. Isso é fruto. E fruto leva tempo, não nasce da noite para o dia. Mas quando está ali, é impossível negar. E tudo isso aponta para algo ainda mais profundo. Algo que não é só comportamento, mas identidade. Sinal 9. O testemunho interior. Clímax. Agora chegamos ao sinal mais profundo de todos. O nono sinal é o testemunho interior de que você é filho de Deus. E isso não é algo superficial. Não é só repetir, eu sou salvo. Não é só acreditar intelectualmente. É algo que acontece dentro de você. Uma certeza, silenciosa, mas firme. Mesmo nos dias difíceis. Mesmo quando você falha, mesmo quando você duvida, existe algo dentro de você que continua dizendo, você pertence a Deus. Você já percebeu isso? Mesmo depois de errar, mesmo se sentindo indigno, você ainda volta para Deus. Você ainda busca. Você ainda chama Ele de Pai. Isso não é normal. Isso é espiritual, porque quem não tem o Espírito se afasta de vez. Mas quem tem, mesmo caindo, volta. Mesmo confuso, continua. Mesmo fraco, permanece. E esse é o ponto mais profundo de todos. Não é só o que você faz, é quem você se tornou. Você não está mais apenas tentando seguir a Deus, você foi conectado a Ele. E quando você junta tudo isso, a convicção, a fome, a oração, o amor, a luta, o entendimento, a transformação, o fruto, tudo converge para uma única conclusão. Deus está operando dentro de você. Agora olha para tudo isso com calma. Aquela convicção que te incomoda,
aquela fome que sempre volta, aquela necessidade de orar, aquele amor que está crescendo, aquela luta interna constante, aquele entendimento da palavra, aquelas mudanças progressivas, aquele fruto aparecendo, aquela certeza silenciosa dentro de você. Isso não é coincidência, isso não é psicológico. Isso pode ser evidência da presença do Espírito Santo na sua vida. Agora, existem duas possibilidades. Ou você reconheceu esses sinais e isso trouxe confirmação, ou você percebeu que ainda não vive isso de forma real. E nesse caso, isso não é o fim, é um convite. Se você sente que precisa dar esse passo, faz essa oração comigo agora, mas com sinceridade. Senhor Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com sinceridade, sem máscaras, sem tentar parecer melhor do que eu realmente sou, sem justificar meus erros, sem esconder minhas falhas. O Senhor me conhece por completo, conhece meus pensamentos, minhas intenções, minhas escolhas, até aquelas partes da minha vida que ninguém mais vê. E mesmo assim, o Senhor ainda me chama. E hoje, eu escolho responder. Pai, eu reconheço que muitas vezes eu vivi uma fé superficial. Eu estive perto das coisas de Deus, mas nem sempre perto do Senhor. Eu falei de fé, mas nem sempre vivi transformação. Eu tentei resolver minha vida do meu jeito. Confiei na minha própria força. E muitas vezes me afastei de Ti sem perceber. Mas hoje, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais uma vida baseada em aparência espiritual. Eu não quero mais depender de momentos, emoções ou circunstâncias. Eu quero algo real. Eu quero Te conhecer de verdade. Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que sozinho eu não consigo mudar completamente. Eu posso tentar, eu posso melhorar algumas coisas, mas no fundo, eu sei que preciso de uma transformação mais profunda. E por isso, eu me rendo. Eu acredito que o Senhor morreu por mim, que carregou aquilo que eu não poderia carregar, que pagou o preço pelos meus pecados e que ressuscitou para me dar uma nova vida. E hoje, eu tomo uma decisão consciente. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Não só uma parte, não só o que é fácil, mas tudo. Meus planos, meus medos, meus erros, minhas feridas, minha história, meu presente e o meu futuro. Eu coloco tudo nas Tuas mãos. Entra na minha vida, não como alguém distante, não como alguém ocasional, mas como Senhor. Governa meus caminhos, transforma minhas escolhas, alinha meus pensamentos com a Tua verdade. E Espírito Santo, eu Te peço agora, com um coração aberto, vem habitar em mim. Não como um conceito, não como algo que eu apenas entendo, mas como presença real. Muda o que precisa ser mudado dentro de mim. Mesmo aquilo que eu ainda não consigo enxergar. Mesmo aquilo que eu tenho dificuldade de entregar. Mesmo aquilo que eu tenho medo de enfrentar. Trabalha em mim de dentro para fora. Coloca em mim uma consciência viva que me mostre quando eu estiver errado, mas que também me conduza de volta, sem condenação. Cria em mim fome pela Tua palavra, que eu não consiga mais viver desconectado de Ti, que eu sinta a necessidade de Te buscar, de Te ouvir, de entender a Tua vontade. Me ensina a orar de verdade, mesmo quando eu não tiver palavras, mesmo quando eu estiver cansado, mesmo quando eu me sentir fraco, que exista dentro de mim um desejo de voltar para Ti. E Pai, me ajuda nos momentos de luta, porque eu sei que eles vão existir. Quando pensamentos errados vierem, quando impulsos tentarem me dominar, quando eu quiser voltar a velhos hábitos, me dá força para resistir. Mas quando eu falhar, não me deixa me afastar. Não me deixa desistir. Me lembra de quem eu sou em Ti. Me lembra que eu pertenço ao Senhor. Coloca dentro de mim um novo coração,
um coração mais sensível, mais humilde, mais disposto a aprender, mais disposto a obedecer. Me ensina a amar, não apenas com palavras, mas com atitudes. Me ensina a perdoar, mesmo quando for difícil. Me ensina a viver de forma diferente, mesmo quando ninguém estiver vendo. Eu não quero mais viver como antes. Eu não quero mais ser guiado apenas pelos meus impulsos, pelos meus sentimentos ou pelas circunstâncias. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Eu quero viver uma vida que faça sentido espiritualmente, uma vida que te honre, uma vida que seja transformada de verdade. E mesmo que isso leve tempo, mesmo que seja um processo, mesmo que existam dias difíceis, eu escolho permanecer, eu escolho continuar, eu escolho confiar. E eu creio que o Senhor está ouvindo essa oração agora, que o Senhor está iniciando algo dentro de mim, ou aprofundando algo que já começou. E que a partir de hoje, eu não sou mais o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito importante. Escreve aqui nos comentários: eu escolho viver no Espírito. Não é só um comentário, é um posicionamento. É você dizendo publicamente que decidiu não viver mais da mesma forma. E eu também quero te encorajar a fazer algo prático agora. Pensa em 2 ou 3 pessoas. Pessoas que você sabe que estão confusas, que estão afastadas, ou que vivem essa mesma dúvida em silêncio. E envia esse vídeo para elas, porque às vezes o que mudou sua vida hoje é exatamente o que alguém está precisando ouvir. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui a gente não busca só conteúdo, a gente busca transformação real. Nunca se esqueça disso. A presença do Espírito Santo não é sobre perfeição imediata, é sobre um processo real, contínuo, profundo. É sobre alguém que antes vivia no automático e agora começa a ser transformado de dentro para fora. Se você reconheceu esses sinais na sua vida, isso não é coincidência, isso é Deus trabalhando em você. E se você deu esse passo hoje, isso não é o fim, é o começo de uma nova forma de pensar, de viver, de se relacionar com Deus. E mesmo que existam dias difíceis, mesmo que existam dúvidas, mesmo que existam quedas, lembre-se, se o Espírito começou essa obra em você, ele não vai abandonar. Continua, permanece, busca, porque a transformação já começou e o melhor ainda está por vir. Nos vemos no próximo vídeo.